Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Jesus abençoe o dia de vocês, que Jesus nos abençoe, nos proteja. O Senhor passa o dia conosco, Em nome de Jesus. É isso que nós pedimos para o Senhor, é isso que nós clamamos ao Senhor, pela presença dEle. Eu não sei vocês, mas eu tenho clamado por a presença de Deus, porque é tudo o que eu preciso. É tudo o que eu quero, é a presença do Senhor. Se eu estiver na presença do Senhor, se eu tiver a presença do Senhor comigo, eu não preciso de mais nada. Eu não sei você, mas eu tenho refletido. Eu tenho refletido sobre isso. Que a presença de Deus é tudo o que a gente precisa. Tudo que eu, você, precisa é da presença do Senhor. Porque a gente começa a ler a palavra de Deus e a gente vai vendo que tudo pertence a Deus, tudo pertence ao Senhor. Até a roupa que você veste, que eu visto, pertence ao Senhor. É o Senhor que nos dá. Tudo que a gente tem, é o Senhor que nos dá. A palavra de Deus fala que a gente não recebe nada se Deus não liberar lá do céu. Então a gente vê que tudo que a gente tem é liberado pelo Senhor. Eu sou grato por isso. Eu sou grato, porque tudo que eu tenho e tudo que eu recebo vem do Senhor. Às vezes eu recebo ajuda das pessoas, na hora eu agradeço a Deus. Eu falo, Senhor, se essa pessoa está me ajudando, Senhor, é porque Tu usou essa pessoa para me ajudar. Tu usou essa pessoa para me abençoar. Então seja grato com tudo que Deus tem dado para você. Mesmo aquilo que Ele não te deu, é porque Ele sabe de todas as coisas. É porque Ele sabe. Às vezes, a gente ora por uma benção, a gente clama a Deus por uma benção e a gente não recebe. Aí muitas pessoas ficam revoltadas, muitas pessoas desanimam, muitas pessoas ficam bravas. Mas não faça isso, meu irmão. Não faça isso, porque Deus sabe todas as coisas. Às vezes Deus não dá as coisas para a gente, é porque Deus sabe que a gente vai desviar do caminho dele. É porque ele conhece nosso coração. Às vezes, se Deus te dá uma benção, vamos comparar uma benção financeira, que é a coisa mais que o povo procura hoje, é a benção financeira. Mas e se Deus te der? Você vai desviar dele. É por isso que ele não te dá. Então eu sou grato. Eu sou grato. Às vezes eu oro, eu peço a Deus. Eu falo, Senhor, me dê o que comer, o que vestir. Me dê o que comer, o que vestir. E a tua presença basta na minha vida. A presença de Deus basta na minha vida. É tudo que eu desejo, que eu clamo, é a presença do Senhor. Porque se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, eu não preciso mais de nada. Se eu tenho a presença do Senhor comigo, eu não preciso mais de nada. Porque Ele é meu tudo. Ele é a minha vida. Ele é o ar que eu respiro. Eu, dos tempos para cá, de uns anos para cá, vamos supor assim, Eu tenho passado por muita prova. Gente, sabe, não sai uma, vem outra. Aquela não saiu ainda, estou lutando pelaquela, vem outra. Mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus porque eu lembro
E eu leio a palavra de Deus e eu vejo que a palavra de Deus fala que ele corrige a quem ele ama. Eu me alegro com isso. Eu me alegro. Eu peço a Deus, no meio dessas tribulação, desse deserto que eu estou passando, eu peço a Ele que Ele me ajude, que Ele me dê força. É isso que eu peço para Ele. Porque eu falo para Ele, eu sozinho eu não consigo. Eu sou pó. Eu não consigo, eu sou fraco, eu sou frágil, né? Sou limitado. Ele sabe disso. Então, é muita prova, gente. É muita prova. De 2 dias para cá, começou uma dor do lado, sabe? Uma cólica de rim. Gente do céu, como tá difícil. Como eu estou sofrendo com essa dor. Fui no hospital, tomei remédio, não adiantou nada. Voltei pior. Voltei pior, gente. Cheguei em casa torcendo de dor. Mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus. Eu falo para Deus. É a tua vontade, não a minha. Eu falo para Deus, eu estou aqui para viver a tua vontade. Para fazer a tua vontade, não a minha. E a partir do momento que eu comecei a fazer essas orações, sabe? Gente do céu, como tem vindo prova. Como tem vindo prova na minha vida. Mas eu decidi. Eu falei para Deus. É a tua vontade, não a minha. Cumpre a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha. E não tem sido fácil, gente. Não tem sido fácil. Tem sido muito difícil. Mas eu não deixo de agradecer a Deus. Eu não deixo de dobrar meu joelho e falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Porque a gente lê a Bíblia, a gente vê que Jesus falou, no mundo tereis aflição. Mas ele falou o quê? Tenha bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. Então a única coisa que a gente tem que pedir é força, é que Ele nos ajude. E você pode ver, o Senhor não te dá prova e te abandona. Ele te dá prova, mas Ele está contigo. Porque Ele conhece nossa limitação. Ele conhece nosso corpo. Ele sabe quem nós somos. Como tá difícil, gente, tá difícil de respirar. E eu não posso dar risada, se eu der risada eu não aguento, de dor. É uma dor terrível. Eu falei pro Senhor, Senhor, como tá vindo prova na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu falei para Ele, obrigado. Obrigado porque tu sabe de todas as coisas. Tu sabe o que é preciso fazer para mudar a minha vida. Para me fortalecer, para me aproximar cada dia de Ti. E eu quero estar perto do Senhor cada dia da minha vida. Eu quero. É isso que eu tenho desejado no meu coração. Porque eu lembro que a palavra de Deus fala que Ele sonda nosso coração. E a única coisa que a gente tem que guardar para o Senhor é nosso coração, porque Ele sonda nosso coração. Ele sonda o coração de cada um de nós. Então lembre disso, meu irmão. Deus está olhando para o seu coração. Então não queira você
às vezes, desejar o mal para os outros, né? Fazer isso e aquilo para os outros, porque Deus está te vendo, Deus está olhando o seu coração, Deus está vendo cada atitude sua. Por isso que eu procuro viver a minha vida com o Senhor. É fácil? Não é fácil, não. Quem vem para a igreja, quem vem para o evangélico, achando que é moleza, está enganado. Quem prega, né? Profeta que fala, que prega, que o evangelho é mil maravilha, é falso profeta. É falso profeta. Porque a gente sabe que ser cristão não é fácil, não. Por isso que Jesus falou, muito será chamado e poucos escolhidos. Jesus falou isso aí. Porque ser cristão não é você ser cristão e continuar na vida pecaminosa que você tinha lá no mundo. Não é. É diferente. Você tem que deixar tudo. Você tem que morrer para si mesmo. E viver para Cristo. E eu tenho falado isso para o Senhor. Eu quero viver para ti, Senhor. Como eu falei para vocês, a partir do momento que eu comecei a fazer essa oração, falar, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, faz a tua vontade. A minha vida, sabe, mudou tudo. É prova atrás de prova. Estou passando por um momento tão difícil, com a enfermidade. Aí agora vem uma gripe em mim forte que precisa de ver. Aí nem saiu a gripe e veio essa dor. Mas eu agradeço a Deus. Eu louvo e adoro ao Senhor por isso. Eu louvo e adoro ao Senhor. Por o Senhor estar trabalhando na minha vida. Porque muitas pessoas acham que viver para Cristo é viver de qualquer jeito. Não é, meu irmão. Não é viver de qualquer jeito. Viver para Cristo é totalmente diferente. Totalmente diferente. Você tem que falar não para você o tempo todo. Você tem que falar não para as coisas pecaminosas o tempo todo. Você tem que estar falando não. Você tem que estar falando não para os seus pensamentos. Você tem que estar falando não para o seu olhar. Você tem que estar falando não, às vezes, pelo ouvir. Você tem que estar falando não. Até mesmo, às vezes, para o seu pai e para sua mãe. Você tem que estar falando não. As coisas erradas. Eu estou falando de coisa errada. Eu não estou falando de coisa certa. Porque você tem que prestar atenção no que as pessoas falam, no que o seu pai e sua mãe falam. Porque às vezes seu pai e sua mãe estão falando uma coisa que vem de Deus para a sua vida. E você rejeita. Então você tem que estar atento para falar não para as coisas erradas. É isso que eu estou falando. Você fala não para as coisas que te levam longe de Deus, que te afasta de Deus. Eu tenho procurado falar não para as coisas que me afastam do Senhor, até mesmo para as pessoas próximas de mim. Eu tenho falado não. Eu tenho falado aqui na minha casa, quem manda sou eu, minha esposa, primeiramente Deus. Primeiramente Deus. Minhas filhinhas pequenininhas, então, né? Mas eu tenho falado que na minha casa tem quem manda. Tem quem manda. Não adianta. Tem quem manda aqui na minha casa. Não adianta querer chegar aqui na minha casa dando um palpite, querer mudar as coisas, querer, faz isso, faz aquilo. Não, aqui não. Se é de Deus, nós vamos ouvir, refletir e aplicar, se é de Deus. Porque eu costumo ir pela palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus fala,
eu vou lá e falo, é verdade. Está na palavra de Deus. Eu costumo fazer isso, meus queridos. E pela palavra de Deus. A palavra de Deus não fala isso, não é de Deus. Eu costumo ir pela palavra de Deus. Por isso que eu falei para vocês que a partir do momento que eu comecei a fazer essas orações, Senhor, é a tua vontade, não a minha. Eu comecei a seguir a palavra de Deus. A praticar a palavra de Deus. Então faça isso, meu querido. E lembre, andar com Deus, andar com Jesus, não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Lembre disso. Se você está andando com Jesus e está fazendo do seu jeito, você está errado. Você está andando no caminho errado. O caminho de Cristo é ouvir as coisas de Deus. É praticar as coisas de Cristo. É falar não para você o tempo todo. Como eu falei, é prova atrás de prova. Por quê? Porque eu me decidi. Eu comecei a fazer essas orações. Senhor, é a tua vontade, não a minha. Então, por isso que veio as provas. Então, se prepare. Se você quer fazer essa oração, lembre, você vai ter que morrer para você mesmo. Você vai ter que falar não para muitas coisas. Então, lembre disso. E se prepare, porque vai vir pancada. Vai vir pancada. Isso não adianta. Isso não adianta você estar na igreja e achar que você vai viver mil maravilha, tudo sim, tudo tá certo, tá certo. Não. Me desculpe que às vezes eu dou aquela parada é por causa da dor. Para respirar tá horrível. Depende do gesto que eu faço, é uma dor terrível. Mas eu creio no Senhor. Eu creio. Eu falo sim para Jesus o tempo todo. Eu falo sim. Ontem eu fui para a igreja com as minhas filhinhas. E eu costumo, quando eu estou com um problema ou quando eu estou passando por alguma coisa dentro da minha casa, ou até mesmo comigo mesmo, eu costumo ir até o meu pastor e pedir oração para ele. Porque ele é o meu pastor. Ele está lá porque Deus colocou ele lá para cuidar das ovelhas de Cristo. As ovelhas de Cristo. Então, ontem eu fui lá e pedi oração para ele. E ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus, uma pessoa que ama Deus perdidamente. Isso que é o bom, isso que é o legado dele. E ele orando, e eu falando sim para Jesus. E ele concordando. E eu falo sim para Jesus, eu falo sim o tempo todo. Eu falo porque Jesus é o meu pastor. Jesus é minha força. Onde eu estaria hoje se não fosse Jesus? Uma coisa eu garanto para vocês. Eu não estaria aqui hoje. Eu estou aqui hoje por causa da graça, a misericórdia, a compaixão, o amor, o favor de Jesus na minha vida. Jesus ouviu minhas orações quando eu estava no sofrimento. Por isso que eu falo para você. A hora do sofrimento é a hora que você tem que se apegar com Jesus. Porque é só Ele que vai te socorrer. É só Ele. Você tem uma base com os médicos, achava que eu não ia viver. Mas Jesus não achava. Jesus achava e tinha certeza, Jesus tinha certeza que eu ia viver. Por isso que eu estou aqui hoje.
Então você vê que você precisa de Jesus. Você depende de Jesus. Eu dependo de Jesus o tempo todo. Eu preciso dele, eu sou dele. Eu tenho declarado dentro da minha casa. Eu e a minha família somos de Jesus Cristo. Eu consagro a minha família o tempo todo a Jesus. Eu falo, Jesus, minha família foi tu que me deu. Então ela pertence a ti. E minha família pertence ao Senhor. O inimigo não tem parte com nós aqui dentro de casa. Não tem. Ele não tem parte. Ele não tem lugar. Ele não é bem-vindo na minha casa. Não. Jesus sim. Jesus é o convidado especial da minha casa. A hora que ele quiser, as portas do nosso coração estão abertas para ele. E é o tempo todo nós estamos com o coração aberto para Jesus. É o tempo todo nós estamos lendo a Bíblia, estamos orando. É o tempo todo nós estamos em busca do Senhor. Às vezes eu estou na rua andando, eu estou buscando o Senhor, eu estou conversando com Ele, estou orando. Não importa onde eu estou. Não importa. Porque eu tenho sede de Jesus. Eu lembro aquela passagem da Samaritana. Jesus foi lá e falou para ela, a água que eu te der, nunca mais você terá sede. Essa água eu quero. É dessa água que eu anseio por essa água. Jesus é maravilhoso. Eu não sei o que você fica aí, às vezes, rebelde, perdendo tempo. Entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Jesus. E lembre, vai vir batalha? Vai! Mas lembre de uma coisa. Jesus não te abandona não, meu irmão. Agora você no mundo, Jesus às vezes vira as costas para você. Às vezes ele vira as costas para as pessoas. Porque as pessoas é rebeldes, as pessoas não querem saber dele. As pessoas estão servindo outro Deus. Ele vira as costas para essas pessoas. Então lembre, você vai ter batalha? Vai. Mas lembre, Jesus está com você. Eu sou prova. Eu senti várias vezes a presença de Jesus comigo. Jesus segurando eu no banheiro para não cair. Ele segurou no meu braço. Eu senti. Foi uma experiência incrível. Eu senti ele segurando o meu braço. Então Jesus é maravilhoso. Não perca tempo. Largue mão de ser rebelde, ser ignorante, arrogante. Isso não leva a nada. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Pelo contrário, vai atrasar a sua vida. Entregue sua vida para o Senhor. Viva para o Senhor. Viva. Viva para Ele. Pague um preço. Eu tenho dentro de mim. Se eu morrer com Cristo, para mim é a melhor coisa que acontece na minha vida. É o melhor presente que eu vou ganhar, que eu vou ter, é morrer com Jesus. Como Paulo falou, né? Morrer com Cristo é lucro. E é verdade. Tá bom, meus queridos? Reflita nesse vídeo. Assista o vídeo inteiro e reflita. Eu não sou ninguém. Mas às vezes Jesus toca no meu coração para falar para vocês do amor que Ele tem tido comigo, do que Ele tem feito na minha vida. Ele toca no meu coração para passar para vocês que Ele existe, que Ele quer alcançar você. Deixa o like de vocês, se inscreva, ajuda o canal a crescer. Que Deus abençoe cada um de nós.